Olá, meus amores, boa noite. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, como vocês perceberam, eu não trouxe a energia do dia, mesmo porque a gente aí já tem a nossa energia do dia com o céu astrológico, né? Hoje a gente teve aí o evento do eclipse solar anular, né? No signo de Libra, com a lua nova, né? Com o início da lua nova. E, né, esse eclipse solar, ele pegou aí a América, né? América do Norte, América Central e América do Sul, né? Ou seja, a gente aí também recebeu essa energia, né, do eclipse solar anular, né? E ele ocorreu hoje, né, no período das 2h54 da tarde, finalizando ali por volta das 5h30 da tarde aqui no Brasil, tá? Então ele começou no norte às 2h54, mais ou menos, né? E às 5h30 no sul foi o horário ali que ele finalizou, né? A gente sabe que ele foi um eclipse anular total no norte e mais para cá, para os lados do sul do Brasil, ele foi visto de forma parcial, né? Porém, essa energia, ela afeta a gente da mesma maneira, na mesma frequência, né? E qual é o significado, né, desse eclipse solar nas nossas vidas, né? Eu anotei aqui, tá, gente? Porque eu não sou astróloga, né? Mas é algo que eu gosto muito e acho que é uma informação muito útil pra gente nesse momento, né? E então, antes de eu começar a falar, eu vou pedir para que vocês, né, escolham uma dessas 3 cartas, tá? Aqui a gente tem o oráculo The Wide Unknown Archetypes, tá? Eu ainda não vou virar as cartinhas, então vocês vão escolher pela energia aqui, tá? Esse daqui é o oráculo do espírito animal, tá? E aqui nós temos o oráculo da deusa Respira, tá? Então eu peço aí que vocês escolham entre essas 3 cartas. Enquanto vocês vão escolhendo, eu vou aqui falando sobre qual o significado que foi esse eclipse, né, que ocorreu hoje e que ainda estava reverberando, que vai reverberar aí até, se eu não me engano, dia 20 de janeiro, mais ou menos. Acredito eu, pode ser até que seja um pouquinho mais, uns 6 meses, né? Então vamos lá, né? O eclipse solar, né, que ocorreu hoje, ele é um período de transmutação, de transformação na nossa psique, tá? Na energia do coletivo, na energia do mundo, né? E o fato de ele estar ocorrendo, né, em meio que em conjunção, né, enquanto está acontecendo ali no céu astrológico, né, também, a lua nova entrando no signo de Libra, né, e a lua, né, em si, fazendo essa eclipsagem, né, no sol, não de forma total, né, porque a gente tem aí ainda por ser um eclipse anular, a gente meio que consegue, né, vislumbrar, né, em meio à sombra a luz, né, porque ainda há ali em volta um pouco de luz passando, né, do sol. Então, qual é o significado disso, né? Libra a gente sabe que é um signo que fala sobre os relacionamentos, como a gente lida com o outro, né? Ele é o signo que está oposto a Áries, né? Áries representa o nosso eu, a nossa persona, quem nós somos, né? E Libra representa o outro, né? Então, essa dinâmica do eu e o outro, como nós lidamos com esse relacionamento,
da gente para com o mundo, né? Para com as pessoas, para com todas as formas de vida, né? E então esse evento ele vem para trazer aí um período de transmutação, de transformação em como a gente vê os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos familiares, de amizades, relacionamentos entre países, entre pessoas de um mesmo país que sejam de estados diferentes, né? Então é um período para você, digamos assim, rever, né, essas relações, né? E não só essas relações externas, tá? Mas a relação também interna. Como você lida com as suas próprias questões, com aquilo que você traz na sua psique, com aquilo que vem da sua espiritualidade, da sua alma, às vezes até de vidas passadas, né? Então, a gente podemos dizer assim, né, que é a sombra que recobre a luz, né? Mas ela não esconde totalmente, né? Permitindo ali revelar parcialmente os personagens, né, que se encontram ali no meio das sombras, né? Então, quais são os personagens dentro de você que você esconde, né? Que você às vezes não quer ver, que está ali, que você consegue perceber, mas finge muitas vezes que não está, né? Então eu trouxe aí umas perguntas, né, para que vocês possam aí se fazer, né, durante hoje, amanhã, nesses 6 meses, tá? Em que essa energia do eclipse solar vai estar reverberando na sua vida, né? Então, quais partes suas você ainda esconde de você, né? É sempre muito importante a gente tentar reconhecer quais são as partes nossas que a gente não quer ver, né? Uma forma de você conseguir identificar essas partes é perceber o que no outro te incomoda. Quando a gente fala sobre esse oposto Áries-Libra, a gente está falando de um espelho, né? Então, ao mesmo tempo que Áries, né, é o oposto de Libra, ele é o espelho de Libra, né? Então ele reflete, né, para entre si aspectos, né? Então, o que você vê no outro que às vezes te incomoda, ou mesmo que você admira, é algo que também que existe dentro de você. E reconhecer isso às vezes é muito difícil, principalmente quando a gente está falando de defeitos, né? Qualidades não tanto, às vezes a gente até consegue reconhecer, a não ser que nós estejamos passando por um processo de falta de confiança na gente, né? É muito mais fácil a gente reconhecer as nossas qualidades do que os nossos defeitos. Agora, se nós estamos passando por um processo em que a gente não tem tanta confiança na gente, até essas qualidades fica difícil da gente perceber. Então, tente perceber no outro, e quando aqui eu falo outro, né, não é no sentido de se afastar, de ter esse afastamento, mas no sentido de que é uma outra pessoa, né? É um outro ser humano, uma outra alma, uma outra história, uma outra visão de ver o mundo e de sentir o mundo, né? E de perceber o mundo. Então, quais são as qualidades que você admira, né, nas pessoas? Quais são os defeitos que você vê e te incomoda ou julga, né? Isso é uma forma de você perceber aí quais são essas partes que você
esconde, tá, de você. Outra pergunta que vocês podem se fazer durante esse processo, tá, de transformação, de autoconhecimento e de mudança, tá, na vida de vocês, quais partes suas você tem anulado na sua vida e quais são as razões, né, que te levaram a anular essas partes. Por exemplo, você quando era criança, né, isso é muito, a gente tem que voltar realmente na infância, porque normalmente na infância a gente é muito mais espontâneo, instintivo, né? Então a gente é mais livre para se permitir vivenciar experiências, né? O que você gostava de fazer na infância? Quais eram os seus sonhos? O que você imaginava, né? Como você seria quando crescesse, né? Quando você fosse adulto ou quando você já tivesse mais velho, né? E quais são essas partes suas da sua infância que você anulou ao longo da sua vida, né? Por exemplo, às vezes você gostava de dançar, né? E por gostar de dançar, você talvez em algum momento aí sonhou em ou ser dançarina, ou fazer parte de um grupo de dança, ou se apresentar em shows. E com o passar do tempo, né, às vezes esse sonho se transforma e você pratica isso de uma outra forma, ou às vezes você anula, né? E no caso da anulação, o porquê você anulou? O que te fez tomar essa decisão, né? Foi o julgamento de outras pessoas? Foi talvez aí alguma crença que você adquiriu? Ou alguém te falou algo e você acreditou naquilo? Ou, por exemplo, você está num relacionamento que ele não é um relacionamento que está te fazendo bem, mas existe uma compensação ali. Pode ser uma compensação talvez sexual, uma compensação talvez monetária, ou mesmo emocional, tá? Mas você percebe que aquele relacionamento ele já não tem mais um sentido, né? Mas ainda assim você não consegue se libertar, né? Então, quais partes você está anulando para estar nesse relacionamento, né? É você entender, procurar entender quais são as partes de você que você cala, que você silencia, que você não permite vir à tona, né? Para o mundo e se expressar, tá? Outra perguntinha, tá? Que vocês podem fazer aí nesse período quais são os traumas, dores que retornam aí para a sua vida nesse período. Alguns de vocês talvez já estejam sentindo desde quarta-feira passada, tá? A sensação de que algo está acontecendo, ou ressurgimento de talvez memórias, sentimentos que antes você achava que já estava resolvido, que já não doía, que já não te feria, que já não incomodava, né? E aí acontece alguma coisa e horas, né? Doeu. Aquilo ainda incomoda, aquilo ainda traz um certo estorpor, né? Um certo sentimento, né? Então, tentar entender aí durante esse período o que ainda precisa ser curado, o que ainda precisa ser revisto, perdoado, tá? E aqui o perdoado, novamente falando, é muito mais uma questão de perdoar a si, tá? Muito mais perdoar a si do que perdoar ao outro.
é perdoar a situação, entender que todos somos crianças cósmicas, estamos aqui todos aprendendo. Mesmo que já tenhamos 40, 50, 60, ainda assim estamos passando por um período de aprendizado e principalmente levando em consideração que o mundo vai se transformando, né? Então, o que era há 20 anos atrás, hoje em dia já não faz sentido, né? O que era 10 anos atrás, hoje em dia já não faz sentido. E nós vamos aprendendo conforme o tempo vai passando. Então, você identificar, né, quais são essas dores e traumas que você ainda carrega com você e que você precisa liberar é muito importante nesse período, tá? Porque a gente tá saindo aí do eixo, se eu não me engano, é Capricórnio, Escorpião. Não, Escorpião, Touro, isso. A gente está saindo do eixo de eclipses e lunações entre Touro e Escorpião e vamos entrar, tá, em 2024, lá pro finalzinho de 2024, no período de lunações entre Áries e Libra, né? Ou seja, o relacionamento interno versus o relacionamento externo e assim vai, tá? Então é muito importante vocês estarem verificando essas questões durante esse período aí, nos próximos 6 meses, tá? Outra perguntinha, tá? Que vocês podem aí também estar se fazendo nesse período, gente, eu anotei porque senão eu esqueço, tá? Como está o seu relacionamento consigo mesmo, né? Com seus familiares, parceiro, parceira, amigos, profissional e por aí vai, né? Saber se esses relacionamentos eles estão saudáveis é muito importante, né? Principalmente o relacionamento consigo mesmo, tá? E existem outros, né, aspectos aí que também surgem, né, aí com esse evento do eclipse solar em Libra. Porém, como eu não sou astróloga, né, eu indico vocês que deem uma pesquisadinha no Google, no YouTube, ou se vocês tiverem aí seu próprio astrólogo, é até melhor, né? Porque eles podem estar analisando como que esse evento vai estar impactando no seu mapa astral, né? Para que vocês entendam melhor todos os aspectos que vão ser trabalhados durante esse eclipse solar e próximos 6 meses. Então não deixem de pesquisar, porque existem também outras questões aí, tá? Mas eu achei muito importante trazer essa parte do como lidar com as suas próprias questões internas, da sua psique, dos traumas que você carrega, porque eu acho que isso faz muito parte da vivência com o tarô, com o oráculo. Gente, minha gatinha tá aqui gritando para entrar no quarto, só um momento. Vem, Luna. Vem. Entra. Você vai deitar aqui? Prontinho, pessoal, desculpa. Minha gatinha é assim, ela gosta às vezes de vir aqui me acompanhar, aí daqui a pouco ela pede para sair de novo. Bom, então como eu tava falando, eu acho que essa parte, né, toda do eclipse solar, né, acontecendo nesse eixo Áries Libra, né, digamos assim, ele é muito importante aí para a vivência com o oráculo, com o tarô,
e para o nosso próprio desenvolvimento, para a gente se conhecer, para a gente se compreender as nossas estruturas, às vezes até essas estruturas aí ligadas com a nossa própria ancestralidade, com os karmas que advêm, né, da nossa ancestralidade, e, enfim. E vamos lá para as cartas, tá? Espero que vocês tenham aí tido tempo, tá, de escolher. Vou falar de novo aqui. Essa é a primeira opção, tá? Esse é o oráculo The Wild Unknown Archetypes, tá? Para quem escolheu, eu já vou daqui a pouco apresentar qual que é a carta. Aqui, o espírito do oráculo animal, tá? E o oráculo A Deusa Respira, tá bom? Vamos colocar essas cartinhas mais pra cá e vamos puxar a cartinha da primeira opção. Para vocês que escolheram a primeira opção, saiu o personagem, eu acho que é o personagem, se eu não me engano, The Mystic, né? Ou o místico, né? Aquele que busca, né, o autoconhecimento, que está sempre em busca da sua própria evolução, da iluminação da sua consciência, né? E aqui a consciência que eu falo é englobando a inconsciência, tá? Então, né, como vocês podem ver, aqui nós temos uma borboleta ou mariposa, né, para alguns, e dois olhos, né, um acima e um abaixo, tá? Qual é a energia que eu percebi, tá, com essas cartas, tá, que saíram, principalmente com essa? Eu senti muito a energia de Shiva, tá, de Lord Shiva. E quando a gente fala de Shiva, a gente está falando de um eterno buscador, né? A gente está falando de de uma iluminação no seu ponto mais alto, né? Da compreensão total dos seus aspectos, né? Então Shiva, ele traz dentro de si tanto luz quanto sombra. Ao mesmo tempo que ele é o destruidor, ele é o criador, né? Ele destrói para criar e cria para destruir, digamos assim, né? Então, quais são os aspectos, né, que essa carta vem trazer aí para vocês que escolheram a opção de número 1, tá? Durante a energia desse eclipse solar e nos próximos 6 meses, você vai estar passando por um período na sua vida em que você vai perceber que vai existir essa vontade, esse ímpeto, né, de você transformar, de você mudar, de você buscar novas formas de viver a sua vida, de viver a sua própria verdade interna, tá? Aqui é o caminho da transformação, né? Ou seja, vai ser exigido de você a saída da sua zona de conforto, né? A necessidade de você se movimentar, né? Outra coisa aqui que veio aqui agora, né? Para quem aí lembra do filme Efeito Borboleta, tá? O primeiro filme, tá, gente? A gente tem 3 filmes do Efeito Borboleta, mas o primeiro a gente sabe que ele traz toda uma coisa ali, um conceito que, se você para prestar atenção, ele faz certo sentido, né? Aonde no filme fala o simples bater de uma asa de borboleta pode causar um tufão em algum lugar no mundo, né? A borboleta, né? Em praticamente todas aí as crenças, né? Ela está conectada à transformação, à transmutação, né? E a libertação, né, de
crenças, de dogmas, de formas de pensamento, né? E quando a gente fala de Shiva, né, a gente fala muito de Ajna, né? A gente fala muito da percepção da realidade, da percepção da consciência, né? Então, essa carta de número 21 do Oráculo dos Arquétipos, né? Ela vem aí falando que você vai viver um período de muitas transformações, aonde será exigido de você movimento. E esse movimento, né, ele vai ser tanto para que você dê início aí na sua caminhada dentro da sua própria jornada, né, que você veio viver aqui como espírito e como alma vivente, e também para se movimentar, para desapegar aí de certas coisas, tá? Para muitos de vocês aí que vem passando por um processo aí talvez de depressão ou de ansiedade ou de confusão mental, tá? Vocês podem estar aí trabalhando a meditação, tá? Vocês podem estar aí, para quem tem contato com a cultura indiana, tá trabalhando com o fogo sagrado, tá? Claro que existem muitas culturas que trazem o fogo sagrado, tá? Mas aqui nesse caso vocês podem estar comprando o kit para fazer a meditação com o fogo sagrado, tá? É um kitzinho onde tem uma plaquinha com Sri Yantra, tá? Que eu não vou lembrar o nome desse kit, desculpem. E tem como que eu posso dizer? É como se fosse um caldeirão, tá? Mas não é um caldeirão porque ele é em formato triangular, né? Representando a Ione, tá? Representando aí a vagina cósmica, digamos assim, né? Então, nesse ritual você vai ali colocar, né, esse caldeirãozinho triangular em formato triangular, não, em formato de pirâmide, né, invertido, ali no Sri Yantra, né? Vai colocar ali ghee, esterco de vaca, e não lembro se tem mais algum outro ingrediente, mas os que eu me lembro é o ghee e o esterco de vaca, e vai fazer o mantra Triabakam, né? Esse mantra, ele serve para quê? Para liberação. Não somente para liberação, mas ele também vai trabalhar com o aspecto da Kundalini, despertando esse fogo, essa essência divina, para que ela suba, né? Digamos assim, para que ela vá para as partes que você necessita e assim você consiga ter aí como que eu posso dizer, o despertar dessa sua vontade, tá? O despertar da vontade de realizar e fazer aquilo que você precisa fazer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Algumas coisinhas eu anotei também, tá? Sobre a carta. Outro aspecto aí que vocês vão perceber também durante esses próximos 6 meses, ainda para quem escolheu a primeira opção, é que quanto mais vocês trabalharem o seu Ajna, né? E aí quando a gente fala do Ajna, a gente não está falando somente da terceira visão, a gente está falando do processo mental também. Você vai perceber que você vai ter muito mais clareza para realizar as coisas que você pretende realizar e para conduzir a sua vida de forma mais objetiva, tá? Então, para quem escolheu a primeira opção, essas são as informações para os próximos 6 meses. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram, @mishra.terapias, ou pelo Facebook, também Mishra Terapias, ou pelo WhatsApp 11 96 886 9523. Como eu não sei o tempo que está aqui esse vídeo, porque eu faço a gravação com a câmera com a câmera posterior do celular, né, não com a câmera frontal, eu não estou conseguindo ver o tempo que a gente tem de vídeo. Então eu vou pausar, né, esse vídeo aqui e volto já para dar continuidade com a próxima carta. Prontinho, gente, já tô de volta, logo em sequência, tá? Eu acho que eu senti o tempo certinho, tá? De pausar o vídeo, porque o meu celular, ele, quando tá dando 33 minutos e pouquinho ali de gravação, ele quebra o vídeo, né? Então, deu certo aqui, então vamos prosseguir agora para a segunda opção, tá? Para quem tá no Instagram, esse vídeo vai sair em primeira, segunda e terceira parte, né? Para quem tá no YouTube, eu vou tentar colocar ele na íntegra, tá? Porque assim fica mais fácil para vocês do YouTube, tá bom? E vamos lá para quem escolheu a segunda opção. Segunda opção, tá? Saiu a energia do espírito da cobra, tá? Aqui nos dizeres está escrito time to heal, tempo de curar, tá? E qual que é a energia, tá? Que eu senti aqui com essa carta, né? Novamente foi uma energia aí ligada ao panteão indiano, tá? De primeiro momento eu senti muito uma energia Kali, Durga, né? Mas eu senti que ainda tava alguma coisa meio falando que não era bem isso, não era Kali nem Durga. E aí eu fui dar uma pesquisada, né, para entender melhor qual era essa energia, e veio aí a energia de Kushmanda, né, que seria uma quarta forma aí de Durga. Seria uma Durga menos combativa, menos batalhadora, menos tenente, tá? E, né, no caso de Kali, menos ainda, né? Porque Kali, quando a gente fala de Kali, a gente fala de uma energia caótica, né? Mas ao mesmo tempo uma energia de enfrentamento, tá? Então, para vocês aí que escolheram a segunda opção, espírito da cobra, tá? Quando a gente fala sobre o espírito da cobra, a gente está falando de uma energia primordial, tá? Você pode perceber que em todas as mitologias você tem uma cobra cósmica, né? E normalmente é uma cobra grande. Na Grécia a gente tinha Piton, era Piton? Se eu não me engano era Piton, ou a Piton era na egípcia, eu nunca lembro, que era conhecida como a mãe da terra, né? Você tem aí a própria Kundalini, né? A energia da própria Kundalini dentro do Tantra, né? E dentro do Veda. Você tem aí aqui pro lado da nossa América Central e da nossa América do Sul, histórias, né, muito ligadas a cobras, né, divinas, né. Algumas dessas são deusas ligadas ao lado luz, outras ligadas ao lado sombra, né? Normalmente é uma energia associada ao feminino, tá bom? Normalmente é uma energia disruptiva. Dentro da Bíblia a gente também tem esse arquétipo, né, da cobra, ligado aí à tentação de Eva, né, que a gente sabe que também tem aí uma conexão com
base na mitologia suméria, né? Onde a gente também tem essa energia ligada aí também ao aspecto feminino, né? Da divindade, também muito conectada a Vênus, né? E então, assim, para vocês que escolheram a segunda opção, esses próximos 6 meses vai ser um período para você curar os aspectos que estão ligados às suas emoções, tá? As suas águas internas, né? Você trazer aí para suas águas internas clareza, desintoxicação, fluidez na vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre as nossas águas internas, todas as mágoas, frustrações, sentimentos negativos que a gente carrega, como raiva, desprezo, inveja, vai contaminando as nossas águas internas, né? Vai trazendo toxicidade a essas águas internas e desequilibrando o nosso emocional e de quebra o nosso estado vibracional, tá? Porque quando a gente fala sobre emoção, a gente também tá falando sobre vibração, né? Então, se você passa muito tempo preocupado, você acaba atraindo mais desafios, mais situações que te deixam preocupada. Se você passa muito tempo criando expectativas, ou seja, criando historinhas, né? E com essas historinhas vem a emoção, porque ela sempre está ali em conjunto, uma ligada na outra, né? Pensamento e emoção. Você acaba gerando vibrações densas, né? Que vão aí atrair para sua vida novamente desafios, situações onde você vai experienciar certas dificuldades, tá? Então, o espírito da cobra, né? Ela vem pedindo aí para você fazer, né, esse movimento de percepção de quais são as emoções que você precisa liberar, né? Quais são as emoções que você precisa transmutar para que você possa se abrir para novas oportunidades, né? Para que você possa se abrir para novas experiências e vivenciar o seu presente de forma completa, né? Porque quando a gente está preso a situações do passado, a emoções, aonde a gente continua, né, vivenciando de forma emocional eventos que ocorreram às vezes lá na infância, né, lá na sua adolescência, ou até mesmo emoções que a gente não sabe o porquê tá ali, mas quando talvez a gente pare para pensar, talvez venha, né, de outras vidas, ou como diria Jung, talvez venha de nossos ancestrais, né, porque a gente também carrega essa memória emocional, tá? No nosso corpo dos nossos ancestrais, do que eles vivenciaram, principalmente das dificuldades, tá, gente? Né? Então, assim, perceber, né, o que isso te afeta nesse momento, o quanto isso impede você de viver o seu momento. Por exemplo, às vezes você tá ali experienciando um pastel,
por exemplo, às vezes você está vivenciando você está ali vivenciando aquele momento de comer um pastel gostoso com caldo de cana, e aí do nada vem aquela sensação ruim, aquela emoção ruim. E às vezes você não sabe o porquê, né? Talvez lá na sua infância alguma coisa aconteceu em algum momento enquanto você estava comendo um pastel e um caldo de cana. E você não lembra, né? Às vezes a gente não lembra de tudo que a gente viveu na nossa infância. Algumas coisas a gente lembra, outras coisas não, né? Mas aquela sensação, ela te traz aquela emoção, né? Aquela emoção, às vezes, até que trava seu corpo, que impede que você se movimente, que você consiga viver aquela experiência que você está vivendo naquele momento, né? E é importante você saber liberar isso. É muito importante, principalmente quando a gente fala sobre raiva, né? A raiva, acho que desde que o mundo é mundo, né, ela é considerada algo muito feio, né, muito maligno, sujo, mas todo mundo esquece que isso faz parte da nossa psique, né? Nós não somos somente bons e nem somos somente maus, né? A gente tem esses dois aspectos, né, dentro da gente. E a raiva faz parte. E a gente não, muitas vezes a gente não é ensinada, né, a lidar com essa raiva. Então a gente normalmente vai para duas opções quando a gente fala sobre raiva. Ou a gente vai para vias de fato, né, onde às vezes a gente se torna agressivo, seja agressivo verbalmente, fisicamente, ou a gente retrai essa raiva, né? A gente internaliza. E esse seria o ideal, você internalizar, tá? Mas o problema é a gente internaliza e não sabe como soltar, né? Muitas vezes. E existem formas, existem técnicas, né? Meditações aí ativas para que você possa estar liberando essa raiva. Eu vou pedir licença que a minha gata quer sair de novo, que eu já sei, ela tá inquieta, gente, só um momentinho. Pode ir, dona. Não é nada. Fala. Obrigada. Prontinho, gente, voltei, desculpa. Então, existem meditações guiadas que você pode estar realizando aí para você estar liberando a raiva. Aqui a gente tá falando de raiva, mas existem muitos outros sentimentos, tá? Que são sentimentos de baixa vibração, tá? Eu não vou falar que é negativo, vou falar de baixa vibração, né? Como a tristeza, frustração, preocupação, né? São todas emoções que nos fazem vivenciar na nossa tela mental experiências dolorosas, experiências sofridas, e são experiências que às vezes não estão nem acontecendo na realidade. Quando a gente fala, por exemplo, sobre preocupação, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que provavelmente aquilo que você está pensando nunca vai acontecer, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente tem a tendência, tá, de sempre esperar pelo pior. É triste, né? Você tá sempre esperando pelo pior. Então, o que você pode fazer é virar essa chave, né? E começar a esperar pelo melhor. Começar a perceber que desafios acontecem, situações tristes acontecem, às vezes
pessoas vão nos magoar e nós vamos magoar as pessoas, porque nós não somos apenas flores, nós também temos espinhos, né? E faz parte, né? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vivência, faz parte do nosso aprendizado, enquanto ser humano, né? Enquanto seres encarnados aqui na Terra. Talvez a nossa alma seja muito melhor do que isso, mas a gente não tá só experienciando aqui como uma alma, né? A gente também está experienciando como seres de carne, como seres viventes, né? E então é importante, tá? Que você aprenda a liberar esses sentimentos que estão aí ainda te causando dor, que ainda estão te causando dificuldade, não só no sentido emocional, mas até vibratório, né? Então, muitas vezes, por exemplo, algumas pessoas se perguntam: ai, por que eu tô vivendo essa situação de novo? Bom, talvez você esteja vivendo essa situação de novo, ou uma situação parecida, né? Porque não é a mesma situação, é uma nova situação, mas com uma energia parecida, né? Com uma vibração parecida, para que você entenda essa vibração, para que você entenda o que ela tá te pedindo, o que ela tá falando para você que você precisa transformar, para que você não viva mais essa situação, né? Para que você não precise passar novamente por uma situação parecida, de novo, para alcançar aquilo que você quer, para viver a experiência que você quer. Por exemplo, a história do dedo podre, né? Onde as pessoas costumam falar assim: eu tenho dedo podre para escolher relacionamento. Ninguém tem dedo podre para escolher relacionamento. O que acontece é que a gente se relaciona, né, com as pessoas muito mais pelas ideias que a gente traz sobre essa pessoa do que pelo quem ela é. E muitas das vezes as nossas expectativas ou as nossas historinhas que a gente cria sobre a pessoa não condiz com a realidade. E aí a gente, às vezes, não consegue lidar com aquela realidade, né? Então, a questão não é o dedo podre, a questão é: você está conseguindo perceber a realidade da forma que ela é, ou você está fingindo que a realidade não é como ela é? Você ainda está vivendo nesse campo ilusório, onde a realidade é do jeito que você acha que é na sua mente e não do jeito que ela está se apresentando para você, né? Então, verificar, né, essas questões, né? E aí aqui, como eu disse, né, a energia que eu senti aqui foi de primeiro momento Kali, Durga, né, que se você for pegar aí a história mitológica delas, existe uma certa conexão entre Kali e Durga, né, já que dependendo aí da história que você vá ler do mito dessas deidades, Kali surge de Durga, se eu não me engano, e, né, a gente foi aí para Kushimanda, né, que seria a quarta forma de Durga, né, que é aquela que vem sorrindo, né? Então, para vocês aí que escolheram o espírito da cobra, chakra laríngeo, tá? Trabalhar aí o chakra laríngeo, verbalizar, pôr para fora. E aí o pôr para fora não é de forma agressiva, com sabedoria, tá? Com discernimento. Às vezes você não precisa nem pôr para fora naquele momento que a situação está ocorrendo ou para a pessoa em questão. Você pode fazer isso através de, sei lá, você vai no meio do mato e grita, entendeu?
Você vai na sua janela e grita. Enfim, mas você precisa expor para fora, tá? É trabalhar esse chakra aqui, chakra laríngeo, tá? Que é um chakra que ele tá ligado aí, muito ligado e conectado com o nosso chakra do prazer, que é o chakra, o segundo chakra, o chakra Svadhisthana, tá? Que aí é o centro do prazer. Então, assim, entendeu, né? É verbalizar também aquilo que você ama, que você sente prazer, tá? E aqui, né, nessa opção, a gente tem o caminho do coração. Então, trabalhar aí o chakra nahata, né? Trabalhar as mágoas, trabalhar o amor próprio, principalmente, trabalhar esse autocuidado de si, esse se amar, porque a gente só consegue oferecer ao outro aquilo que a gente tem dentro. Então, se nós não temos amor próprio, a gente não consegue transbordar esse amor para fora, porque o amor, ele é um transbordar, né? Ele é um derramar desse líquido divino que existe dentro da gente, que existe dentro do nosso coração, e que quando a gente está num estado de apaixonamento, a gente consegue, né, transbordar isso com muita facilidade, né? Então, tá aí. É uma outra coisa para vocês que escolheram a opção de número 2. Estar em estado de encantamento, apaixonamento pela sua vida, tá? Pela sua vida e, em consequência, pela vida das pessoas à sua volta, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, que veio também. Bom, eu já falei sobre o aprender a soltar e liberar, né? Amanhã talvez eu traga aí algumas novidades para vocês. Eu tô ainda planejando direitinho, mas acredito que amanhã eu consigo tá aí liberando novidades sobre essa coisa do liberar a raiva, tá? E sim, e desapegar, tá, gente? É muito importante também aí que vocês aprendam a desapegar de certas coisas, tá? Podem ser coisas materiais, mas principalmente de sentimentos, de sensações. Às vezes a gente tá tão ligado, né, a um evento que aconteceu no passado que a gente não se permite viver uma nova experiência. Então é importante aí para vocês que escolheram a segunda opção, a aprender a desapegar, a encerrar ciclos, a, se preciso for, dizer adeus a pessoas do seu passado, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Eu vou dar mais uma pausa aqui, né, nesse vídeo, e volto aqui para fazer o vídeo da terceira opção, tá bom? Lembrando que no Instagram esse vídeo vai estar um primeiro vídeo, segunda parte do vídeo, terceira parte do vídeo, tá? No YouTube eu vou tentar colocar ele inteiro, tá? Não sei se irei conseguir, mas vou tentar. Mas o que? Assim, e qualquer coisa, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, tá? Vocês podem estar mandando mensagem para mim no Instagram, @mishra.terapias, no Facebook também Mishra Terapias, e no WhatsApp 11 968869523, tá bom? Já volto, meus amores, com a terceira opção. Prontinho, voltei. E vamos agora para a terceira opção, tá? Agora com o nosso
Oráculo, a deusa respira. E qual foi a energia que saiu para vocês, tá? Foi Deméter, tá? Deméter, e aí aqui tá escrito maternar, tá? E aqui seria o alto maternar, tá? Novamente, apesar de ser uma deusa grega, eu senti também de falar sobre uma energia de uma deidade indiana, tá? E qual que é a deidade aqui que para mim veio muito na mente, tá? É Kali e Durga, tá? Por que Kali e Durga? Se você for ver a mitologia de Deméter, né? Deméter, ela era uma mãe extremamente controladora, né? Ela não permitia que a sua filha Perséfone vivenciasse, experienciasse, tá? E aí, quando a gente está falando de Deméter e Perséfone, a gente não está falando somente da deidade, a gente está falando de aspectos da psique, tá? Então, você tem uma mãe controladora, super controladora ou super protetora e uma adolescente, uma jovem, uma donzela, ou no caso de um homem, um príncipe ou um pajem, né? Aonde ele quer vivenciar as experiências, ele quer ir para o mundo, ele quer fazer as coisas e existe ali algo impedindo, né? Esses aspectos da psique se refletem na vida humana? Sim, né? A gente sabe que existem, sim, mães superprotetoras, mães supercontroladoras, né? Mas aqui é na questão realmente da psique. Então, aí para vocês que escolheram a terceira opção, tá? É perceber quais aspectos da sua psique você vem tentando controlar, você vem tentando sufocar, sabe? Fazendo aquela pressão para que não saia. Em algum momento ele vai sair, tá? Ele sempre acha um jeito de sair. Os nossos aspectos da nossa psique, eles sempre arranjam um caminho ali para subir para a consciência, tá? E se a gente não permite, né, que ele surja para a consciência, quando ele surge é dolorido, tá? Machuca, dói. Então, por que eu senti essa energia da Kali também aqui nesse aspecto? Pela necessidade de enfrentar os medos. Porque quando a gente fala sobre aspectos da psique que a gente tenta controlar e calar e sufocar, a gente está falando de aspectos que nos dão medo, né? Ou que nos dão medo, ou que nos causam repulsa, né? E aí é tentar entender o porquê desse medo, o porquê dessa repulsa. Claro que alguns aspectos da nossa psique a gente tem que ter aí um certo domínio, né? Domínio, não é controle, é domínio. E aí a gente entra na carta do tarô da força, né? A força, né? Quando você vai falar da carta do arcano maior número 11, a força do tarô, ela fala o quê? Sobre domar, né, esse instinto, esse leão, esse tigre, enfim, esse aspecto selvagem e ensandecido, né, da nossa psique, não pela força, mas sim com sabedoria, com amor, com delicadeza, com jeitinho, né, usando aí muito do aspecto do feminino, né? Muito do aspecto dessa coisa do saber contornar as coisas, saber fluir, né? Perante os desafios, né? Da questão do convencimento, não pela força,
mas sim pela estratégia, pela inteligência, né? Então, para vocês aí que quiserem até pesquisar, tá, a história de Deméter, eu vou falar rapidinho aqui, tá? Deméter, ela é uma das 7 filhas e filhos, tá, de Cronos e Gaia, se eu não me engano são 7. Irmã de Zeus, Poseidon e Hades, que são a trindade mais conhecida, né? E irmã também de Hera, e eu não lembro a outra, tá? Qual é a Hécate? Lembrei, e Hécate. Então a gente tem aí, são 6 irmãos, mas se eu não me engano são 7 ou 6, eu não lembro, gente, é que faz muito tempo que eu não leio mais sobre a mitologia grega, assim, para lembrar propriamente, mas é mais ou menos isso, tá? Então ela é uma das filhas de Gaia, Mãe Terra, e Cronos, Pai Céu, Tempo, né? E Deméter, assim como todos os filhos, né, foram aí engolidos por seu pai, ou seja, já no início da sua infância, assim que nasceram, assim que ressurgiram, eles já foram, né, colocados para dentro, ou seja, revelando aí, talvez até para quem escolheu a terceira opção, traumas ligados aí com o pai, tá? Com a mãe também, tá? E podem ser traumas aí que já vêm pulando de geração em geração, tá? E provavelmente você, digamos assim, vai ser a roda que vai quebrar esse ciclo, tá? Da sua ancestralidade. Então, né, voltando aqui, Deméter, assim como seus irmãos, né, foram engolidos pelo seu pai Cronos. Gaia, né, não lembro agora o nome da mãe de Deméter, parando para pensar, gente, não é Gaia, tá? Gaia é a avó, acabei de lembrar. Mas vamos lá, a mãe de Deméter, que agora eu não lembro qual é o nome, ela consegue aí enganar Cronos e dar Zeus para Gaia, para que Gaia crie ele, para que um dia ele retorne e liberte seus filhos, né, os seus irmãos. E, né, todo mundo provavelmente aí já conhece essa história de Zeus, ele consegue, né, consegue aí fazer essa liberação dos seus irmãos da barriga de Cronos para que eles possam governar nessa nova era ali da teogonia da mitologia grega, né? E Deméter é aquela que foi associada à fertilidade, à colheita, às estações. Então é uma deidade que ela fala sobre a morte e renascimento novamente, né? A gente tem aqui um aspecto feminino da morte e do renascimento, assim como na primeira opção a gente tinha um aspecto masculino, né? E na cultura indiana a gente tem Kali, né? Também ligada a esse aspecto, né? Muito mais ao aspecto da morte do que ao renascimento, mas ainda assim ligada a esse aspecto, já que Kali também é uma contraparte de Shiva, né? Enfim, e voltando aqui para a história de Deméter, né? E Deméter, né, quando sai ali, né, da barriga de Cronos, junto com seus irmãos, ela vai experienciar a sua vida. Só que durante esse experienciamento da sua vida, ela é violentada pelo seu irmão Zeus, né? Isso é muito comum nas histórias de mitologia grega, tá? Essa relação entre irmãos, né? E ser normalmente uma relação violenta, né? Ou seja, o masculino, o nosso ânimo sendo
violento com a nossa ânima, né? Ou seja, a nossa energia masculina tentando controlar e ferir a nossa energia feminina, né? Porque a gente aqui tá falando da parte da psique, tá, gente? Pode ter aí também fundo histórico na sua família de abusos, né? Entre o masculino e o feminino? Pode. Não só pode, como provavelmente deve ter, se você for atrás aí da história da sua família, tá? Mas aqui a gente vai focar um pouquinho mais no aspecto da psique, tá? Então, Deméter, né, que foi violentada por esse irmão Zeus, né, engravida de Perséfone. E dizem algumas histórias que não só de Perséfone, né, porque após, se eu não me engano, a violência de Zeus, ela foi também violentada pelo seu outro irmão, Poseidon. E aí nasce a outra filha de Perséfone, que seria uma deidade ligada ao inverno, né? E que essa era a rejeitada. Enfim, mas vamos voltar aqui. Eu, quando entro nas histórias mitológicas, eu gosto muito. Mas vou tentar me focar aqui na Deméter. E Deméter, né, com Perséfone, né, sua filha ali com Zeus, ela criou ali toda uma proteção, toda uma redoma, porque ela não queria que a sua menina vivenciasse aquela dor que ela vivenciou, aquela dificuldade, né? Então ela não permitia que Perséfone experienciasse, né, coisas novas, né, que vivesse livre. Ela estava sempre ali debaixo das asas de sua mãe, né? E até que Hades sequestra Perséfone. Por que o sequestra? Porque Perséfone, na mitologia, ela escolhe com Hades. Afinal, ele seduz ela. E aqui a gente não está falando se ele foi canalha ou não, mas falando dessa questão da nossa psique, que ela sempre arranja um jeito de vir à tona, como eu disse, né? Seja através da sedução, seja através de algum trauma que a gente esteja vivendo nesse momento, algum desafio, né? Então são aspectos da nossa psique que precisam vir à tona, que precisam se libertar, que a gente precisa enfrentar de frente para que possamos aí viver um novo ciclo, viver uma nova experiência, nos permitir se abrir para outras oportunidades, sem o peso do medo, do receio, será que vai dar certo dessa vez? Será que, por exemplo, no relacionamento, será que eu devo investir nesse relacionamento? Porque aquele relacionamento não deu certo. Eu investi, perdi meu tempo, passei por cima de, por exemplo, crenças limitantes. E aqui eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu era adolescente, eu sempre falava que eu não queria ter um relacionamento com uma pessoa que já tivesse filhos. E aí, ali pro final da minha adolescência, entrando ali pra parte já adulta, que a gente chama de adulta, mas acho que seria um pré-adulto, né? Que é dos 19, 20, 21 até os 23 anos, né? Na época eu estava com 19 para 20, né? Eu conheci uma pessoa que mudou completamente, né? Essa minha visão era uma pessoa da mesma idade que eu, que já tinha um filho, e eu passei por cima dessa crença minha, né? Ou seja, eu enfrentei esse medo de ter que lidar com o outro, com
com a experiência, com a bagagem que esse outro traz, né, para nossa vida. Então, existem momentos na nossa vida que sem que a gente se dê conta, e aí novamente a gente entra na parte da sedução de Perséfone, se vocês forem ver, né, pela minha história que eu trouxe aí de exemplo, eu fui seduzida, né, a me libertar dessa proteção que eu tinha feito para mim, né, de não me permitir vivenciar uma experiência com alguém que me fazia bem só porque ele tinha um filho, né? E que se você for parar para pensar, é algo até um pouco ilógico, né? Porque isso não impede essa pessoa de viver a vida. Um filho, ele não impede ninguém de viver a vida, né? Um filho, ele tá ali para nos permitir viver novas experiências e perceber novas experiências através da visão dele de mundo, né? Abrindo aí a nossa caixinha, né, mental, para que outras coisas sejam colocadas ali, né? Porque quando a gente vai, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é que a nossa estrutura mental ela vai se enrijecendo, né? E como que a gente vivencia novas experiências normalmente? É através das novas gerações, né? Às vezes é difícil, né, a gente compreender certos aspectos das novas gerações, mas ainda assim ela é muito importante porque ela vai quebrando, né, essa rigidez mental que a gente traz. Então, para vocês que escolheram aí a opção de número 3, né, Deméter, como eu disse, a energia que eu senti foi essa energia também de Kali e Durga, né, ou seja, dessa necessidade de você ter esse enfrentamento do medo, dessa energia combativa para enfrentar esses aspectos seus que querem surgir e permitir que eles surjam e, né, lidar com eles, né. Aqui a gente tem o caminho da morte, né, digamos assim, que é deixar morrer as coisas para que outras coisas novas ressurjam ou renasçam, né, com uma nova forma, de um novo jeito. Expor também aí para fora os seus verdadeiros desejos, permitir, né, que esses desejos internos que você traz aí dentro de você, eles venham à tona, sem levar em consideração os julgamentos, porque se você fizer, você vai ser julgada, se você não fizer, você vai ser julgada. Então, deixa os julgamentos para lá e vá viver essa experiência, se permita vivenciar essa experiência, né? E também, né, aí com a energia da própria Deméter, né, esse automaternar, esse cuidar de si, essa importância que você precisa dar para você, não só no aspecto emocional, mental, mas também físico, né? Cuidar do seu corpo, ele é seu veículo aqui, é ele que te permite viver as experiências aqui na Terra, né? Quando a gente está com o nosso veículo limitado por uma doença ou por uma fatalidade que ocorreu, as nossas experiências elas se tornam mais, como que eu posso dizer, limitadas, né? Vai existir coisas que a gente não vai conseguir realizar, né? Então, você precisa também cuidar de si. Então, para quem escolheu a opção número 3, é muito importante que durante esses 6 meses vocês cuidem da sua saúde, vocês cuidem da sua saúde mental, emocional. Quem aí estiver passando por terapia, dê continuidade. Quem não estiver passando por terapia, indico que você vá, faz bem. A terapia ela não é só para quando a gente está passando por um momento de tristeza, de dor, de trauma. Ela também é
como que eu posso dizer, um processo para que a gente aprenda a lidar com algumas coisas que a gente não está conseguindo. Por exemplo, às vezes a gente está passando por um momento na nossa vida em que existem muitas coisas ali pipocando, né, à nossa volta. Existem muitos eventos ocorrendo, como a gente está vendo aí no nosso céu astrológico do mês de outubro, né? E aí às vezes a gente não consegue ter o foco necessário para focar em cada coisinha, lidar com cada coisinha desse aspecto. E você ter alguém com quem compartilhar, com uma pessoa que você sabe que não vai te julgar, que não vai te demonizar e que tá ali para te ajudar a enxergar as coisas de uma outra forma, é muito importante, né? Então, assim, a terapia ela não é só para quando a gente está em dor, né? A terapia também é para quando a gente está nos momentos felizes, para que a gente também saiba lidar, né, com quando esse momento feliz se transformar num momento de desafio, porque como Deméter diz, né, como a energia de Deméter diz, a vida é cíclica, né? A gente está falando aqui da Senhora das Estações. Então, o ano ele tem 4 estações, né? Não é somente 2 e nem uma, é 4 estações. Então, a gente precisa aprender a iniciar uma estação, finalizar, iniciar outra estação, finalizar e assim por diante. E essa é a nossa vida, né? A gente está sempre iniciando algo, finalizando algo, iniciando algo, finalizando algo. E a gente sempre, quando a gente está nesse processo entre início e fim, no meio, a gente vai ter aprendizados, né? E normalmente esses aprendizados, eles são desafiantes, né? Eles são situações que vão exigir da gente autoconhecimento, conhecimento da gente, conhecimento do que está acontecendo, informações, vai pedir que a gente enfrente os nossos medos, que a gente enfrente essas sombras que estão ali dentro da gente e que reflete, né, no outro muitas vezes. Então, para vocês que escolheram a opção de número 3, automaternar, enfrentar seus medos, liberar esses medos, se possível, tá? A gente sabe que alguns medos eles são úteis, né? Eles evitam que a gente aí muitas vezes ultrapasse dos nossos limites e cometa algo que a gente não deveria, mas a maioria dos medos não são esses, né? A maioria dos nossos medos eles são crenças limitantes, às vezes são DNA energético aí que a gente carrega dos nossos ancestrais ou de observações que a gente teve aí na nossa vivência, seja nessa ou em outras vidas, né? E aprender a expor para fora, né? Os seus desejos internos, permitir-se viver os seus desejos, né? Esse aspecto da sua psique que quer viver uma nova experiência, tá bom? Então aí para vocês, né, da terceira opção, eu diria para vocês iniciarem aí com o enfrentamento dos medos, então trabalhar aí com a energia de Kali, né, uma energia muito perfeita para isso, ou de Durga, tá? Apesar de Durga ter uma energia mais combativa, né? Mas às vezes ela é necessária para que a gente enfrente os nossos medos. E aí você entrar com a energia de Deméter, tá? Ou Lakshmi, né? No caso, se você quiser aí uma energia indiana, né? Que Lakshmi também tá aí conectada com essa energia da abundância, né? O que
tem muito a ver com Deméter, né? Quando a gente fala de Deméter, como eu disse, a gente fala de fartura, a gente fala da fartura que existe no universo de plantas, de animais, de pessoas, tá bom? Deixa eu ver. E, né, trabalhar aspectos paternos e maternos e ancestrais, tá? Verifica aí, quem puder, né, um pouco da sua história, da história dos seus ancestrais, como que foi, como que não foi. Para quem, né, já sabe, né, das questões que precisa resolver com pai e mãe, trabalhar a criança interior é muito importante. Mas não só trabalhar a criança interior, tá? Mas também aprender a cuidar dessa criança interior, porque agora você é a mãe e o pai dessa criança interna, tá? E acho que é isso, tá? Para a terceira opção. Eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui para vocês, com essa energia do eclipse solar, trazendo todas essas informações. Como eu disse, amanhã eu tenho algumas novidades aí para trazer. Para quem está no YouTube e quiser saber sobre essas novidades, vocês vão precisar estar entrando no Instagram, @mishra.terapias, ou no Facebook, Mishra Terapias, tá? E para poderem se informar sobre essas novidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para o pessoal do YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Para quem está no Instagram, se quiser salvar aí no seu Instagram, tá? Salve esses vídeos, assista sempre que você precisar, que alguma coisa estiver acontecendo e você precisar de um norte, deixe salvo aí para que você possa estar assistindo sempre que necessitar. E para quem quiser, né, e deseja aí saber melhor, né, sobre essa energia na sua vida, vocês podem estar entrando em contato comigo e agendando sua consulta, tá bom? De tarô, ou de oráculo, ou dos dois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem com a deusa. Muito axé na vida de vocês. Uma ótima noite e tchau, tchau. Obrigadão, gente.